Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, como nós tínhamos falado, eu estava preparando este vídeo aqui para trazer para nossos irmãos que gostam, né, do canal do nosso irmão Alberto Lírio, que gostam do conteúdo e que também gostam de estudar a Bíblia, porque os tempos em que nós estamos vivendo não é tempo fácil, é tempo difícil, principalmente com relação ao entendimento da palavra de Deus. O que está acontecendo lá em Israel, o que muita gente não sabe, eu não sou o dono da verdade e nem pretendo ser. Mas, em primeiro lugar, meu querido, eu quero falar para você que eu não sou nenhum analista e também não sou nenhum geopolítico. Porém, como eu sou estudante da escatologia consumada e também do preterismo completo, eu, como muitos, né, acreditam que a Bíblia é um livro histórico que foi escrito de judeu para judeu. Claro que o sistema religioso conseguiu atravessar fronteiras e trazer esse livro para que tivesse, né, alguma relevância ou importância para mim hoje, para você também, para que eu possa entender a Bíblia e aplicar a minha vida com relação à conduta moral, ética. Eu tenho que entender que o conteúdo histórico relacionado às profecias não foram para eu e você, não foram para mim, não foi para você, foi para o povo daquela época, especificamente o povo de Israel. Então vamos ao entendimento aqui. Em primeiro lugar, com relação à guerra que está acontecendo lá, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, uma boa parte da comunidade internacional não reconhece Jerusalém como uma capital, não é? Ou como uma cidade israelense, porque é uma cidade que foi invadida. Então a comunidade, a grande parte da comunidade internacional não reconhece Jerusalém como capital de Israel, porque foi uma cidade invadida. Quando essa Jerusalém, não é, ela foi invadida, ali moravam palestinos que foram mortos, não é, da forma mais brutal e cruel que você possa imaginar. Então eles foram expulsos das suas casas e Israel fundou uma cidade no meio da fronteira e chamou essa cidade de sua, né? E expulsou a todos que estavam ali. Porém, nós precisamos entender uma coisa, que o que Israel fez com quem era expulso, Israel colocava ali campos de concentrações para essas pessoas que eram expulsos, né? Ou que foram expulsos daquela cidade, e essas pessoas que foram colocadas ali nos campos de concentrações conseguiam sobreviver, não é, com as migalhas que o governo, não é, davam para eles ou enviavam para eles. Então, para quem não sabe, queridos, hoje a Palestina tem mais de 55% da população desempregada. É uma miséria absoluta, é uma miséria total. Você não tem nem ideia. Outra coisa, a Palestina, ela está há 18 anos fechada pelo ar, por terra e pelo mar. Ela foi fechada pelo próprio Israel. Por quê? Ninguém entra e ninguém sai da Palestina sem passar por Israel. Todo o suprimento que você tem ideia, tanto de água potável como alimento, comida, se não passar por Israel ou não tiver o aval de Israel, não consegue passar. Então, meu querido, se você acha que Israel está com a razão, ou se você acha que a Palestina está com razão, você deve fazer o quê? Você deve analisar as coisas de acordo não só com um lado e não só de outro. Então essa Palestina, que ela foi, né, o seu espaço aéreo, o seu espaço terrestre e o seu espaço marítimo, eles foram fechados pelo próprio Israel. Nada entra e nada sai. Então,
essa economia da Palestina, ela é controlada pelo seu inimigo. Agora imagina você ter a economia do seu país controlada pelo seu pior inimigo. Você pode fazer uma comparação aqui no Brasil. Me parece que a América do Sul tem 13 países, né? Imagina você pegar 12 países e ser controlado pelo maior país que tem nessa região. No caso, o Brasil, que é o maior país aqui da América do Sul. Imagina Brasil controlando a economia pelo ar, por terra e pelo mar desses 12 países. Só para você ter uma ideia que eu estou falando isso. Agora, meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Só neste ano, a estimativa de mortos ali na Palestina pelo Estado de Israel é entre 2.000 e 10.000 pessoas que morreram, não é, com ataques de Israel. Nós temos que observar, queridos, uma coisa muito importante. Talvez você pergunte assim: Alberto, por que a Palestina e Israel estão em guerra? Porque Israel reivindica, não é, soberania total sobre a cidade sagrada para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos, que é Jerusalém. Então, Israel afirma que essa cidade é a sua capital depois que ela foi tomada, a parte oriental, lá em 1967. E isso não é reconhecido pela comunidade internacional. Mas os palestinos também querem Jerusalém. Eles querem Jerusalém, a sua parte oriental, como capital deles. Então, para você ter uma ideia, que talvez você não sabia, que o epicentro dessa guerra é religiosa, não é política. Claro que os governos, né, os poderosos do mundo, em material bélico, se aproveitam para quê? Eles se aproveitam para vender armas, para vender materiais bélicos, para que possam também ganhar o seu dinheiro, né? Então aí, meu querido, aqui está o X da questão. Israel quer a vitória, mas a Palestina também quer a vitória. E aí? De que lado será que Deus está? Essa guerra é religiosa. Aqui está, eu vou te dizer. Deus não tem nada com isso. Nesse caso, Deus, ele não tem lado. Por quê? Porque quando Israel, no Êxodo capítulo 19, versículo 5, quando ela foi escolhida por Deus para representá-lo na terra, Deus disse assim com Israel: Israel, apesar de você ser a minha propriedade particular, eu vou escolher você para me representar na terra. Apesar de todas as nações ser minha, apesar de outras nações vir a ser minha, mas eu escolho vocês como propriedade particular. Na Bíblia é peculiar, que é íntimo, né? Lá em Êxodo 19:5, você vai isso lá. Porém, Israel não foi obediente aos escritos bíblicos, às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. Pensa o que você quiser sobre Deus, né? Não tem problema. Eu só sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele é dono de todo o reino da terra. Não esse reino que muita gente divulga, os institutos, né? Divulgam desde que nasceu esses institutos. A terra é um reino. Eu tenho essa opinião. A terra é um reino. Do jeito que a Bíblia fala. A terra, ela foi estabelecida aqui para ser a eterna morada dos homens. Conforme fala nos Salmos. O livro de Jó, ele descreve totalmente, né, o reino da terra, como foi criado e por quê e para que foi criado. Então, essa guerra ali, o epicentro dela não é político, é religioso. Eu só quero falar uma coisa para você. Não importa o que os outros pensam, o que os outros falam. Deus, ele rejeitou a Israel física, casou com uma nova mulher chamada Jerusalém espiritual, a celestial,
conforme está em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, você vai ver o casamento de Deus com a igreja, no caso, né, Jerusalém espiritual, ali em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 ao 11, você vai ver essa nova Jerusalém no capítulo 21, né, de Apocalipse, só que a grande maioria dos crentes não entende como que se fez essa, vamos dizer assim, meu Deus, essa transformação. Vamos dizer assim, como que foi feita essa transição, achei a palavra, essa transição do material físico para o espiritual. Já que a física, a Jerusalém física, não conseguia ser obediente a ele, então ele elege no sentido espiritual, que no sentido espiritual, cada um está dentro de si. Não precisa mais você agir com as mãos, agir na força bruta, né? Agora é no sentido espiritual. E é isso que a religião não entende. Infelizmente. Então, aquilo que era físico deixou de ser físico e passou a ser espiritual. Hoje, a essência de Deus está dentro de nós. Deus não precisa estar num tabernáculo como era em Jerusalém, como era em Israel, para mostrar ou marcar território. Eu vou fazer uma comparação simples aqui. Como que Deus marcava território? Exigindo sacrifício e mostrando a presença dele lá no santuário em Jerusalém. Hoje, Deus não marca território daquela forma que ele marcava mais. Sabe como que Deus não precisa mais marcar esse território? Porque a Jerusalém celestial já desceu. Já desceu, o tabernáculo de Deus está com os homens. Apocalipse 21. Então, cada um de nós, eu, você, nós temos a essência de Deus dentro de nós. Você acha que Deus é algum cachorro? Você acha que Deus é algum animal? Para os religiosos, Deus ainda é um cara que marca território, não é? Da forma que eles pensam. Deus marca território aparecendo na Assembleia, aparecendo na CBB, aparecendo na isso ou aparecendo naquilo. Deus não marca território assim não, meu filho. Deus, ele mora dentro de mim, dentro de você. Ou você acha que Deus é algum animal? Você acha que Deus tem instinto animal para ficar urinando no poste, urinando no pneu do cachorro, urinando dentro dos matos para marcar território? Deus não faz isso não, querido. O território de Deus chama-se o nosso ser espiritual. Ah, você não entende isso não? Então vai em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Sabe o que diz ali? Que Deus não é pai da nossa carne, Deus é pai dos espíritos. Ah, tá, você não entendia porque o seu pastor não te diz. Meu querido, se você pensa que essa guerra é mais um sinal da volta de Jesus, infelizmente você não entendeu nada. O juízo do ano 70 foi a festa da boda do Cordeiro. Mas boda do Cordeiro para quê? Para marcar território aonde? Não precisa marcar, não foi preciso. Por quê? Em Isaías 63, Deus falou, eu sozinho pisei o lagar, eu não precisei de ninguém comigo, ninguém esteve comigo lá. Deus fala assim, eu sozinho pisei o lagar. O que é o pisar o lagar, querido? Você sabe o que é um lagar? Onde amassa as uvas? Você sabe o que é isso? Sabe o que representava aquilo ali? É uma mensagem metafórica para o quê? Para o dia do juízo. Os inimigos de Deus foram ali exterminados, derrotados. Por quê? Porque não quiseram ouvir. Aí Jerusalém está lá sofrendo, né? Sabe por quê? É resquício da ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus falou com Davi, nunca vai sair da casa de Davi aquilo que eu fazer a minha ira. Meu querido, você pode pensar o que você pensar, mas Deus é Deus, tá bom? Graça eterna e fique com ele. E todos nós temos ele. Um abraço a todos. Nosso irmão Cláudio Mendes, olha, irmão Cláudio Mendes é imbatível, tá? Meu querido, vai lá naquela rede social lá, aquele tique-tique, aquele tique-tique lá, o pretinho lá, e vai dar uma olhadinha lá. O canal Limpos pela Graça, irmão Cláudio Mendes. É só bênção para nossas vidas. Amém? Graça eterna.